Olha eu aqui de novo, agora para falar de verbo. Olha a importância dessa matéria, hein? Verbo, a matéria mais importante das classes de palavras. Ouso dizer que é a matéria mais importante da nossa língua portuguesa, porque o verbo é o ponto de partida dentro de uma frase. Dentro de uma oração, para ser mais exato, você sempre começa pelo verbo. Então, vale a pena nós abrirmos os olhinhos, abrirmos as orelhinhas e prestarmos atenção na matéria de verbo. Aqui comigo, olha lá, verbo. O que o verbo indica, professor? O verbo indica, olha lá, ação, estado ou fenômenos da natureza. Professor, ação, jogar, pular, fazer flexão, dançar. Estado, Minas, São Paulo, Bahia, Santa Catarina, não. Estado, como a pessoa está. Eu digo para você que eu permaneço feliz. Permaneço em qual estado? De felicidade. Estado, ação e fenômenos da natureza. Na minha casa chove muito. Chover, relampaguear, trovejar, nevar. Verbos que expressam fenômenos da natureza. É para isso que serve o verbo, sim. Mas, tem mais? Eu preciso saber os meus tipinhos de verbos. Cai muito, cai muito. Guarde, anote isso aí. Verbos regulares. O que é um verbo regular, professor? Verbo regular é aquele que o meu radical. E o que é radical, professor? Radical é aquele cara muito doido? Não. Radical, para nós aqui, é aquele pedacinho do verbo que não muda quando eu começo a conjugá-lo. Eu viro para você e digo que eu falo. E eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, eles falam. E vós falais. E o FAL não mudou na hora que eu conjuguei. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Eu falo, tu fala, ele fala, nós falamos, vós falais, ele fala. Opa, o FAL, o CANT no verbo falar e no verbo cantar não mudou. Se não muda o radical, o meu verbo é regular, regularidade. E o verbo irregular? Opa, o verbo irregular, ele sofre uma alteraçãozinha. Pequenininha, mas sofre. Não é inteiro na minha conjugação. Veja os exemplos aqui comigo. Olha lá. Verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, cantais, cantam. Veja que o cante permanece enquanto radical, sem mudar na minha conjugação. Meu verbo é regular. Agora vem comigo no verbo irregular. O verbo no infinitivo é a base, é o haver. Verbo haver. Eu hei, tu has, veja que o radical de haver era o HAV. HAV. Mudou. Já mudou na hora que eu conjuguei. Eu hei, ficou só o H. Mas veja que ficou um pedacinho lá, um pequenininho, mas ficou. Miudinho, pequenininho, mas ficou. Se ficou um pedacinho, ele é irregular. Ele não é regular, mas também não é outro nome, ele é irregular. Ah, professor, mas em algumas conjugações ficou um pedaço, mostrando mais uma vez que ele é irregular. Tem hora que fica ele inteiro, tem hora que fica ele um pedacinho. Na hora que eu conjugo, eu hei, tu has, ele há, nós havemos, haveis e eles hão. Tem uma certa irregularidade no meu radical. Verbos irregulares. Fica um pedacinho, tem hora que numa conjugação fica ele completo, da minha origem, do meu verbo no infinitivo. Regular e irregular. É dessa forma que eu identifico os meus verbos, pelo radical. Tenho ainda o verbo anômalo. O que é um verbo anômalo, professor? Anomalia. Louco, louco, louco. É o verbo frankensteinizado. Ele muda por completo. Lembra do Munra? Munra, Thundercat? Era um velhinho todo capenguinho. De repente, Munra. Transforma por completo. Olha lá o exemplo. Olha o verbo ser e o verbo ir. Vamos conjugar esse doidão aqui lá no passado. Vem comigo. Verbo ser. Verbo ser. No pretérito perfeito. Eu fui, tu fostes,
ele foi, nós fomos, vós fostes e eles foram. Do verbo ser, eu fui um grande aluno, tu foste. Agora do verbo ir, eu fui, tu foste, ou é o mesmo. Mas veja que primeiramente no verbo anômalo, ele mudou. O verbo era o ser, S-E-R, virou fui. Mas frankensteinizou o trem totalmente aqui, mudou por completo. De ser virou F. Olha o verbo ir, virou fui, mudou totalmente. Isso é um verbo anômalo. A estrutura do verbo muda-se por completo. Mas professor, por que esses dois têm a mesma conjugação? Isso cai numa prova, você tem que entender, interpretar, compreender de qual verbo que ele está falando, se é do verbo ser ou se é do verbo ir, se é um verbo de estado ou é um verbo de ação, porque a conjugação é a mesma no pretérito perfeito, mas os dois são verbos anômalos, ok? Toda a minha estrutura verbal muda, o meu radical muda-se por completo, fica nem um petititinho assim, pequenininho, senão seria irregular. Olha lá, verbo abundante. Abundante vem de bumbum, professor? Não, vem de abundância, de muito. Eu tenho duas ou mais formas para falar esse verbo, geralmente duas. E geralmente essas duas formas é um verbo no particípio regular e no particípio irregular. Professor, o que é particípio? Vou te contar agora mesmo, mas já vou te adiantar. Particípio regular é quando aquele verbo termina em ado ou ido. Falado, partido, chorado, cantado, perdido. Terminou em ado ou ido, o verbo está no particípio regular. Olha lá, vamos entender isso aqui melhor na prática. Eu tenho um verbo no infinitivo, que eu vou te contar agora mesmo, que infinitivo e particípio são formas nominais do verbo. Vou te falar isso agora mesmo. Mas um verbo no infinitivo quando termina em ar, ir. Aceitar é um verbo no infinitivo. Eu posso dizê-lo aceitado, terminou em ado ou ido, particípio regular, mas posso falar também aceito ou aceite. O particípio irregular não tem uma terminação precisa. Eu geralmente acho o regular para depois achar o irregular. Por exemplo, eleger. Eu tenho elegido, porque o regular tem que terminar em ado ou ido, e tenho eleito. Eleito é irregular. Extinguir. Eu tenho extinguido e extinto. Professor, e o verbo anexar? Eu tenho anexado, particípio regular, e anexo, particípio irregular. Veja que esses exemplos eu tenho duas formas para falar no particípio. Quer dizer que ele é um verbo abundante. Abundante. Está em abundância. Tem mais de uma forma de ser dito, a forma nominal dele no particípio. Quer mais outro exemplo? Olha lá. Eu tenho aqui o acender, eu tenho acendido, particípio regular, e aceso, particípio irregular. Esse é meu verbo abundante. Vamos recapitular. Verbo regular, radical não muda na hora que eu conjugo. Particípio irregular, muda um pouquinho, ora tem ele por inteiro, ora não tem, na hora que eu conjugo o meu verbo no irregularidade dele, no meu verbo irregular. Verbo anômalo, esse muda por completo a minha estrutura. Os radicais se perdem por completo dele no infinitivo para no momento que eu conjugo. E o meu verbo abundante é porque eu tenho mais de uma forma para dizê-lo no meu particípio. Ora regular, ado e ido, ora irregular, que não tem uma terminação. Eu geralmente acho o regular para achar o irregular. E temos aqui o meu verbo defectivo. O que é um verbo defectivo? O próprio nome já fala. Ele tem um defeito. E esse defeito dele é na conjugação. Por exemplo, eu vou pedir para você conjugar o verbo latir. Você tinha que abaixar e ficar au, 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 banava o rabinho, au. Porque eu lato é cachorro. Ah, nós latimos. Aí está nós dois. Você vem para o lado de cá, au, 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 au. Não,
nós não latimos. Esse verbo não tem como eu conjugar ele em algumas pessoas. Se não tem como, ele tem um defeito. E é justamente na minha conjugação que o defeito aparece. Por exemplo, olha lá. Eu coloro? Não, eu coloro não. O verbo colorir não tem como eu conjugar ele no eu. Eu coloro muito bem. Não, eu coloro não. Eu tenho que usar outra forma. Eu estou colorindo muito bem. Usar uma locução verbal, que eu vou te contar agora mesmo que é. Abolir, eu abulo? Abulo jamais. Tem defeito de conjugação. Eu falei, tem eu falo. Eu falo. Tem, mas é do verbo falar. Não é do verbo falir. Eu lato, jamais. Você não late, você não mia. Professor, eu mio quando eu bebo. Eu uivo. Não, você não uiva. Eu não uivo. Não existe. Eu demulo. Professor, eu dou, tem. Eu dou. Verbo doer, eu dou. Tem, do verbo doar. Do doer não tem. Moral da história, se não tem alguns tipinhos de conjunções, na hora que eu vou conjugar, de conjugações, ele está com defeito. 5 modelinhos aí e o meu tempo e modo verbal. Vai te ajudar na hora de conjugar e ver se esse verbo é abundante, anômalo, defectivo, regular ou irregular. Pessoas, isso cai muito. Fácil, tranquilo, regular e irregular está no radical. Abundante tem mais de uma forma para falar particípio, por exemplo. É anômalo, o radical muda por completo. E o defectivo que eu não consigo conjugar em algumas pessoas. Por exemplo, o eu. Vai no eu, não conseguiu conjugar, já está com um probleminha aí. Ok? Tempos e modos verbais. O que é o tempo? Tempo verbal é presente, pretérito, conhecido como passado, e futuro. Tempo, tranquilo. E modos verbais? Eu tenho o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Vamos falar de um por um aqui. Olha lá. Presente, pretérito e futuro. Isso é fácil. Momento da fala. O verbo que eu estou usando está acontecendo no momento da fala. Eu estudo língua portuguesa. Estudo é agora. Estudo. Presente. O probleminha é a hora que chega no pretérito. Olha lá. Eu tenho o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Pessoal, qual a diferença? Pretérito é o passado. Então veja bem, eu tenho uma fala que acontece no passado. Essa fala que está lá no passado, ela pode ser de maneira perfeita ou imperfeita. A ação verbal pode ser acabada, terminada, completa no passado. Pretérito perfeito. Me traz a ideia de ação acabada, terminada, concluída no passado. E o pretérito imperfeito? Ideia de ação inacabada, não muito terminada no passado. Exemplo. O verbo ter. Eu tive 2 galinhas. E eu tinha 2 galinhas. Qual que me dá a ideia de ação mais acabada? Eu tive ou eu tinha? Eu tive. Tive é passado, então é pretérito perfeito. Porque eu tive, não tenho mais. É perfeito, é nítido o término. O eu tinha é pretérito também. Mas é imperfeito que parece que lá no passado eu tinha. Parece que eu tinha, durante o tempo eu tinha. Não é aquela ideia seca, acabada. Por exemplo, andei e andava. Eu andei no parque. Andei, não ando mais. Eu andava no parque. Parece que eu andava. Naquele tempo eu andava ontem, anteontem. Parece que eu não parava de andar. Andei e andava são pretéritos, mas o andei é perfeito e o andava é imperfeito. Ideia acabada, terminada, perfeito. Ideia inacabada, imperfeito. E o futuro? Ok. O futuro, eu tenho ele futuro do presente e futuro do pretérito. Futuro do presente e futuro do pretérito
Vou te contar as terminações deles. Deixa eu pegar aqui. Na primeira pessoa do singular, ele vai terminar com rei. Na primeira pessoa do singular, ele vai terminar com ria. Como assim, professor? Conjugue o verbo. Conjugue o verbo. Eu perderei. Eu perderei. Tem uma musiquinha do Renato Russo. Nos perderemos entre monstros da nossa própria criação. Nos perderemos. Perderemos. Futuro. Futuro. Nos perderemos. Que pessoa é essa? Nós perderemos. E eu? Se nós perderemos, eu perderei. Quer dizer que o perderemos é um futuro do presente. E o futuro do pretérito? Perderíamos. Ou ria aí. Se nós perderíamos, eu, traga para a primeira pessoa. Se a primeira pessoa terminar em rei, fará. Fará. Futuro. Ele fará. Ele fará. Futuro. Do presente ou do pretérito? Traga para a primeira pessoa. Se ele fará, eu farei. Fará é futuro do presente. Captou a mensagem? Traga para a primeira pessoa. Terminou em rei, futuro do presente. Terminou em ria, futuro do pretérito. Esses tempos aqui, eles vão encaixar nos modos. Modo indicativo é aquele verbo que me dá certeza de acontecimento. Algo certo, concreto. Seja no presente, no passado ou no futuro, mas é certo de acontecimento. Ora, no passado aconteceu, eu andei. É certo que eu andei lá no passado. É um modo indicativo. Certeza de acontecimento. Eu farei a prova. Eu só vou esperar chegar o tempo, que é futuro. Mas quando chegar, eu farei. Modo indicativo. E o modo subjuntivo? Traz aquela ideia de hipótese, dúvida, incerteza. E para isso, eu vou pegar aqui o canetão para te mostrar que no presente eu uso o que para perguntar se esse verbo está no modo subjuntivo. Que eu fale, que eu compre, que eu estude, que eu converse. Use o que para ajudar na conjugação? O pretérito, eu uso o se. Se eu fizesse, olha a incerteza sendo gerada, se nós pudéssemos. O pretérito aqui, ele tem uma terminaçãozinha SSE. Se eu fizesse, SSE. Se nós fizéssemos, se vós fizeis. Se é a conjunçãozinha que eu uso para ajudar a entender essa incerteza no modo subjuntivo. E o futuro? Para o futuro eu uso o quando. Quando eu falar, quando eu disser, quando eu vier, quando para ajudar na minha incerteza, quando, incerteza, para o modo subjuntivo no tempo futuro. Tempo e modos verbais. Não tem erro de, se cair na prova, você errar. Por quê? Eu ainda tenho o modo imperativo. E o modo imperativo pode trazer pode trazer afirmação, mas pode trazer negação. Modo imperativo me dá a ideia de ordem, conselho, súplica. Olha lá. Modo imperativo, tanto afirmativo quanto negativo. Além de trazer ordem, pode ser um conselho. Por exemplo, mamãe diz e vira para você e fala assim: filho, vá com Deus. Vá. Esse verbo vá, quase com a ordem. É uma súplica, um desejo. Estou desejando que Deus te acompanhe aí. Então esse vá com Deus, faça as tarefas, vá por esse caminho, são conselhos, súplicas, ordens, modo imperativo que pode ser do tipo afirmativo ou negativo. Não faça isso, meu filho.
Negativo ou afirmativo para o meu modo imperativo. Via de regra, expressa ordem. Tempos e modos verbais, muito importante para entender verbo. Temos aqui as conjugações dos verbos. O verbo possui a conjugação em primeira conjugação quando terminar no infinitivo ar. Falar, chorar, cantar. Segunda conjugação, perder, correr, sofrer. Terceira conjugação, quando o infinitivo do verbo for ir, partir, sorrir, falir. Professor, e os verbos terminados em or? É a quarta conjugação? Não. O verbo or é o verbo por. Eu só vou colocando algumas palavrinhas antes dele. Repor, depor, compor. Veja que termina em por. Ele é de segunda conjugação porque vem lá da sua origem, do verbo poer. Veja que então o verbo por era o verbo poer. Ele terminava em er. Logo, o por, terminação or, é de segunda conjugação. E nós usamos isso até hoje. Quer ver? Eu digo para você que eu tenho o sol nascente e o sol poente, que vem de poer. Poente, de pôr. Ele se põe. É o verbo pôr, que vem do poer. Então, o verbo pôr é de segunda conjugação. Ar, or e ir. Primeira, segunda e terceira conjugação, para você não errar. Conjugações verbais. Tenho aqui uma diquinha que vale a pena. Se o meu verbo é regular, isso aqui fica como dica. O meu verbo é regular é aquele que o radical não muda. Eu tenho aqui, por exemplo, a primeira conjugação, ar. Sempre que o meu verbo for regular, eu preciso saber um tipo de conjugação dele. Por exemplo, o verbo cantar, eu consigo conjugar. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Qualquer terminação ar, que o verbo for regular, eu preciso saber só o radical, porque a terminação é a mesma. Olha o pular. Eu pulo, cantas, pulas, canta, pula, cantamos, pulamos. Eu preciso saber só o radical. A terminação é a mesma. Se eu souber do cantar, se eu entender que o pular é um verbo regular, terminado em ar, aí a terminação é a mesma. Eu só vou pôr o pulo. O falar, eu falo, tu falas, ele fala, falamos, falais, falam. Porque o falar é um verbo regular de primeira conjugação. Professor, se for de segunda conjugação, olha lá. Correr e aprender são dois verbos regulares de segunda conjugação. A terminação deles é a mesma. Eu vou trocar só o radical. Veja que todos terminam em o, es, e, enos, eis e em. É uma diquinha. Verbo regular de mesma conjugação, a terminação é a mesma, sem erro. Forma nominal, como eu venho te falando aí, eu tenho o verbo no infinitivo, no gerúndio e no particípio. O que é um verbo no infinitivo? É aquele verbo que termina com a letra R. Ar, or e ir. Ar, ir, or, verbos no infinitivo. Verbo no gerúndio, termina em NDO. É o ando, indo. Falando, perdendo, partindo, chorando, querendo, sorrindo. NDO, o verbo está no gerúndio. E no particípio, regular, ado e ido. O irregular eu vou ter que saber o regular, que é automático. Como eu disse, elegido, eleito. Particípio, gerúndio e infinitivo são chamados de formas nominais. Então, a partir de agora, a hora que eu te falar em gerúndio, você já liga as antenas. O verbo termina em NDO. Ando, indo, indo. Particípio regular, ado e ido. E infinitivo, ar, ir. Ok? Ótimo. Temos ainda as vozes verbais. O que é uma voz verbal? Voz é ativa, passiva, reflexiva ou recíproca. Voz ativa é aquela que o sujeito pratica a ação do verbo. Sujeito praticou a ação do verbo, a voz é ativa. Voz passiva, o sujeito sofre a ação do verbo. Sofreu a ação verbal, a voz é
passiva. Exemplos: os alunos estudam português. Os alunos é o sujeito. Eles praticam a ação de estudar. Voz ativa. Voz passiva, o sujeito sofre a ação do verbo. O português é estudado pelos alunos. Quem é estudado? O sujeito chamado aqui no nosso exemplo, português. Ele sofre a ação de ser estudado, voz passiva. Voz reflexiva, quando o sujeito pratica e recebe a ação. E a menina olhou-se no espelho. Ela praticou a ação de olhar e ela foi vista, olhada. Exemplo: a menina cortou-se. Ela cortou e ela foi cortada. Mas aqui eu tenho uma pequena ressalva. A voz reflexiva, ela é trabalhada com um negócio que nós estudaremos chamado sujeito simples, que é quando eu tenho um único núcleo, a menina, um único núcleo, uma única palavrinha ali funcionando como núcleo. É reflexivo quando esse sujeito único, simples, pratica e recebe a ação. Porque se o sujeito for composto ou um sujeito que esteja no plural, ou seja, tem mais de um, isso é chamado de voz reflexiva recíproca e essa ninguém estuda. Olha um exemplo. João e Maria casaram-se. O João casou com a Maria casou com o João. O João sofreu a ação da Maria casar com ele e a Maria sofreu a ação do João casar com ele, ou seja, foi recíproco. Foi reflexivo e recíproco. Outro exemplo. Os alunos se abraçaram. Opa, eu abracei ela, ela me abraçou, ela foi abraçada por mim e nós abraçou todo mundo e todo mundo foi abraçado e virou uma balbúrdia de abraço. Ou seja, é reflexivo porque todo mundo está se abraçando e é recíproco. Reflexivo recíproco quando o sujeito é composto ou o sujeito é plural. Os alunos se abraçaram. Essas são as vozes verbais. Voz verbal ativa, passiva, reflexiva ou reflexiva, recíproca. E, para fechar, a formação de tempos compostos ou locuções verbais. Anota aí, nosso último slide. O que é um tempo composto? Tempo composto, anote aqui, ó, é quando você tiver o verbo ter ou o verbo haver mais outro verbo que esteja no particípio. Particípio. Então, professor, olha aqui, ó. Vamos fechar aqui a telinha. Para ter um tempo composto, eu tenho que ter dois verbos. O primeiro verbo é chamado de verbo auxiliar. O segundo é chamado de verbo principal. O primeiro verbo tem que ser obrigatoriamente o verbo ter ou o verbo haver. E o segundo tem que ser um particípio. Opa, não tem acento, um particípio. Olha um exemplo. Eu tinha falado, terminado em ado, sobre tudo. Isso não chama-se locução verbal, chama-se tempo composto. Quando eu tenho o verbo ter ou haver, mais um verbo no particípio. Ele havia corrigido a prova. Ó, havia corrigido. Verbo haver mais verbo no particípio. Quando isso acontece, eu dou o nome de tempo composto. Tempo composto. Tenho, verbo ter, trabalhado, particípio. Havia saído, haver mais particípio. Quando isso acontece, seja ativo ou passivo, eu dou o nome de tempo composto. Professor, isso é locução verbal. Não. A locução verbal, olha aqui, ó, tá aqui. Quando eu tenho o meu verbo auxiliar mais o meu verbo principal, de tal forma que o meu verbo auxiliar é qualquer verbo. Qualquer verbo. E o meu verbo principal é um verbo terminado no infinitivo ou
gerúndio. Então vamos colocar aqui novamente na tela para você entender. Olha que legal. Agora, aqui era o tempo composto. Tempo composto. Aqui não. Aqui eu tenho um negócio chamado locução verbal. Locução verbal, quando eu tenho qualquer verbo mais um verbo que termine no infinitivo ou gerúndio. Lembrando que esse qualquer verbo é chamado de verbo auxiliar. Quando eu tenho um verbo auxiliar, que pode ser qualquer verbo, mas um verbo principal, que seja infinitivo ou gerúndio, eu dou o nome de locução verbal e veja aqui o meu exemplo. Eu viro para você e escrevo aqui, ó, qualquer verbo. Coloco para você, ele deve falar. Deve falar. Opa, tem um verbo, qualquer verbo, mais um verbo no infinitivo. Eu digo para você que tinha, corrido. Opa, havia, mais particípio, tempo composto. A criança estava chorando no parque, estava chorando. Verbo estar, qualquer verbo, mais verbo no gerúndio, locução verbal. Tempo composto, ter ou haver, auxiliar, ter ou haver, mas particípio, verbo principal, tempo composto. Locução verbal, qualquer verbo auxiliar, mais um verbo no infinitivo no gerúndio. Essa é a nossa materinha de verbo, que vale a pena você guardar, decorar, exercitar. Maravilha? Valeu, até a próxima.